pastor também fica doente, né? Pastora, ora pelos enfermos, mas também um dia. E essa enfermidade já causou certas horas até desânimo. Mas nós temos que estar confiantes no nosso Deus. E nós estamos diante de uma obra que não é fácil. A pastora, que é a presidente, mas eu sempre quero estar junto ao lado dela, ajudando, fazendo o que eu posso fazer e ajudando a caminhar nessa obra do Senhor. E graças ao nosso bom Deus, a obra vem crescendo. Temos obreiros também trabalhando conosco. Mas há certos tempos eu já passei pelo médico e os meus rins já foi desenganado. Fui desenganado pela medicina sobre os rins. Nessa época eu fiquei meio ruim, mas não tanto. A pastora esteve orando, o Senhor mostrou algo para ela, o Senhor mostrou algo para mim, mas eu sempre falava com ela também brincando, né? Mas agora esse dia eu falei, o Senhor estará me recolhendo, o Senhor vai me recolher. E inclusive foi domingo, né? Domingo o presbítero estava aqui, não sei se alguém notou, domingo eu não estava mesmo em condições, mesmo nem de dar uma palavra, mas ainda pediram para me louvar. Eu louvei, eu senti que a minha voz quase não saiu. Naquela hora eu falei, pensei comigo, chegou o final mesmo. A voz quase não saía mais, eu fiz o que pude. Mas Deus usou de misericórdia, eu consegui louvar os 3 louvores, né? E sentado aqui, ó, o presbítero falou comigo, irmão, não está bem, né? Falei, irmão, não estou bem. Falei, prepara-te, porque você é o presbítero e é o segundo da pastora, é o segundo presidente do ministério. Falei, prepara-te, porque a obra vai ficar na mão da presidente, na tua mão. Eu falei para ele, se capacite, busca no Senhor e capacite, porque em breve eu sei que, falei, talvez somente hoje eu estarei dando palavra aqui. Ele ficou meio assim, falou, não é assim não. Eu falei, não, seja feita a vontade de Deus, porque eu senti mesmo. Saímos daqui, fomos para casa. Quando eu cheguei em casa, aí a coisa dobrou, viu? Aí a coisa ficou feia mesmo. Eu deitei à noite, não dormia. Cheguei momentos que eu queria levantar, não conseguia levantar. Eu não podia, tive que segurar assim, a cama tem aquela cabeceira, né? Eu tinha que se apoiar com as 2 mãos na cabeceira da cama para conseguir levantar um pouquinho o corpo para ver se a dor acalmava. Até que chegou a madrugada. Eu não estava dormindo. E eu pensando, vou ao hospital quando amanhecer o dia, falar com a minha esposa, vou estar indo até o hospital. E sempre eu falei, eu não fico internado em hospital. Eu fiquei internado quando eu quebrei a perna, fiquei 11 dias. Foi a primeira vez que eu fui e a última também. E eu sempre falei, eu não fico internado no hospital. E esses dias ela falava comigo, para eu falava, eu vou, mas não fico internado. E na madrugada de domingo para segunda, eu não vi quem era, não consegui ver a pessoa, sua voz. Quando eu, naquele gemido, eu pensei, eu vou ao hospital. E disse assim, você vai ficar. E eu ainda repeti, falei, não vou, você vai ficar. Falou 3 vezes, você vai ficar. Aquele você vai ficar, eu entendi que eu não voltaria mais para casa. Foi o que deu para me entender naquela voz. Aí, no seu dia, ela falou, ela tem o compromisso dela com Deus, que ela não falha. Todos os
dia de manhã eu desço, 1 hora mais ou menos, eu fico lá embaixo, ela fica lá no quarto orando ao Senhor. E se eu posso passar para a igreja, que é de Deus, ela não ora nem de joelho, ela ora mesmo deitada, com o rosto no pó, porque é chão, mas é o rosto no pó, né? E é a maneira que ela conversa com Deus. E eu lá embaixo, na sala, quem já foi lá em casa já sabe como que é. Ali eu me encostava no sofá e me virava para um lado e para o outro. Aí quando ela desceu, ela falou, lê Isaías 38. Falei, tudo bem. Não lembrava, mas quando eu abri Isaías 38, aí lembrei que eu já preguei diversas vezes aqui a palavra do Senhor. Mas assim mesmo eu li. Dei aquela leitura bem corrida por causa da dor que estava demais. Não suportável, eu li aquela leitura bem corrida. E nós, amados irmãos, para nós falar com o Senhor, não precisamos gritar. Podemos falar no coração, na mente. E ela ficou olhando, falou, leu, eu falei, li. E na minha mente, no meu coração, põe tua casa em ordem. A vida da gente. Quando nós temos a família, nosso lar, então colocamos nossa casa, na minha parte, minha e dela, a igreja é nossa casa, tem que colocar em ordem. Diz, porque você não viverás. E eu não fiz exatamente igual Ezequias. Não virei ao lado da parede, clamei, mas no meu pensamento, eu falei, Senhor, o que eu fiz de errado, me perdoe. O Senhor vai me recolher, recolha. Mas no meu pensamento, e eu falei, eu já tinha conversado com ela um dia antes, eu já estava sentindo. No meu pensamento, eu pensei, falei, Senhor, eu queria somente que o Senhor me desse mais um pouquinho para que ela acabasse de acertar o ministério. Porque o ministério não é fácil, amada igreja. É luta. É luta difícil. Difícil. A gente pega de fora, talvez, olha, não é fácil, né? Porque os irmãos ajudam daqui, ajudam dali. É difícil tocar no ministério. Eu vejo que ela passa, eu estou ali ao lado dela. E no meu pensamento eu pedi, Senhor, se for possível, deixa tão somente mais um pouquinho para que eu possa fazer alguma coisa para que ela se alivie mais, fique mais aliviado no ministério. Porque não é só o ministério, tem a casa, tem a família também. E eu fiquei ali no sofá. Então, a amada igreja viu aqui que Ezequias pediu uma prova para Deus. E a prova que ele pediu não foi fácil. Deus disse para ele, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de acaso volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que tinha andado. Então nós notamos, amados irmãos, que nós vamos andando 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. O que acontece? Se o sol estiver para lá, a nossa sombra vai crescendo, não vai? Não tem condições de nós parar e aquela sombra voltar 10 graus para o nosso lado. E essa foi a prova que ele pediu. E Deus fez. Fez com que todas as sombras que tinham voltassem 10 graus atrás. E ele viu então que ele estava curado. Aí foi a prova que Deus deu para ele. E ela, entrando na leitura, aqui no final, quando passa para a cura de enfermidade, essa pasta de figo. Aleluia. Lá em casa não tinha figo. Ela não sabia onde ia encontrar o figo. Mas eu sou meio curioso, eu gosto muito de planta.